Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Na lição de segunda-feira, o título é A Palavra se fez carne. Lembre-se que eu falei para vocês que existia um conceito na época de João, inclusive até antes disso, as pessoas ensinavam, os filósofos da época, de que existia uma palavra criadora, uma palavra que deu origem a todas as coisas. João usa a expressão grega logos, transfere para a pessoa de Cristo e automaticamente faz uma aplicação de que essa palavra criadora que eles tinham como conceito, ela é existente através de uma personalidade, ela é pessoal. E é interessante porque quando ele fala dessa palavra, que é o próprio Deus, essa palavra ela é pré-existente, ou seja, ela existia antes de muitas coisas. Na verdade, ela sempre existiu. E o que nos chama a atenção é que ele diz assim, ó, essa palavra, que é o verbo pessoal, se tornou ser humano. Verso 14. E ela habitou. Irmãos, o termo habitou vem do texto do Antigo Testamento, de Êxodo 25, verso 8. Habitou quer dizer tabernaculou, da expressão tabernáculo, ou armou uma tenda. Ou seja, Jesus habitou entre nós, tabernaculando em nós. Assim como nós somos chamados de templo do Espírito Santo, ou tabernáculo do Espírito Santo, Jesus veio habitar de fato. Quando ele chega a dizer assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, o que o próprio Cristo tinha dito na questão da habitação, ele tornou mais visível através de sua encarnação pessoal. Jesus assumiu uma condição que ele não tinha antes. Primeiro, a natureza humana, Jesus não tinha. Essa, de fato, teve uma origem e um título que lhe foi dado, que é chamado Jesus. Porque, como o próprio Gabriel disse para Maria, né? E se porá o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Cristo, Deus, né, a segunda pessoa da divindade, veio assumir um título pessoal agora para nos dar redenção. E ele, que já existia, como ele chegou a falar para os seus próprios discípulos, os seus ouvintes, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, eu existo por mim mesmo. Independente de qualquer situação, coisa, eu tenho a minha vida independente de qualquer coisa. Eu sempre existi. Por isso que o termo o eu sou o enviou a voz, quando Moisés disse isso, é uma aplicação de que ele vive por si próprio. Apocalipse descreve que ele é definido ou dito que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega a última letra. Jesus é o começo, meio e fim. Porém, em sua existência espiritual, ele não teve início. Ele não veio a existir em um determinado tempo na eternidade. Ele, de fato, sempre existiu igual ao Pai, igual ao Espírito Santo. Só tem uma diferença, que ele assumiu agora uma natureza humana. E aqui, o autor diz assim, ó, no Evangelho de João, o Logos representa o Deus eterno que entra no tempo e no espaço que fala, ou seja, o Deus que sempre existiu, assumiu agora uma existência em nosso planeta como ser humano, porque isso não existia antes. Continuando aqui, ele fala, age e se relaciona com os seres humanos em nível pessoal. O Deus eterno se tornou um ser humano, um de nós. É como fala, né? Ele veio se tornar um de nós. Ele veio se tornar humano como nós. Por isso que a expressão Emanuel, como eu falei para vocês ontem, é Deus conosco. O Deus que veio habitar no meio do povo. O Deus que veio revelar a sua divindade na humanidade. E eu falei para vocês ontem também, né, sobre a questão que ele falou para Tomé isso. Tomé, tu estás tanto tempo comigo e não conhece o Pai? Jesus é a expressa revelação, a imagem do Pai Celestial. Em suma, por mais que se tivesse correntes filosóficas daquela época, onde descrevia ou definia que a palavra criadora ela era abstrata, João aplica aquilo para uma questão pessoal. Ela é uma palavra personalizada. Esse que vocês têm a crença é o Cristo que eu acredito, que eu confio que está aqui. É como aquele mesma questão quando Paulo está em Atenas e vê vários templos ali, né? E ele fala assim, ao Deus desconhecido, e tinha lá um templo que ele tinha visto, um altar. Aí ele fala assim, esse Deus desconhecido é o que eu vos apresento. Aqui, essa palavra que vocês acreditam é o Jesus que eu estou ensinando. Essa palavra criou tudo. Sem ele, nada poderia ter sido feito. Enfim, João está
definindo, expressando, revelando o Cristo como o Deus pessoal que habitou entre nós e viveu de forma humana para nos ensinar qual e como é a forma de alcançar a vitória em meio às dificuldades. Jesus passou todas as características humanas e venceu todas elas. E ele escreveu, deixou bem claro, né, quando ele falou assim, se vocês crerem em mim, obras maiores farão. Que Deus, portanto, nos abençoe e que a gente viva com essa fé convicta da essência, da divina pessoa de Cristo Jesus. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado por essa certeza, Senhor. Obrigado porque Jesus veio a este mundo nos dar eterna redenção e Ele é o nosso Deus por excelência. Ajuda-nos a crermos em Ti cada dia mais e confiarmos em Tua palavra. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em Sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.